Salve, salve, galera do Let's Data! Bora aprender a dominar o Jupyter Notebook? Nessa aula, você vai conhecer as principais funcionalidades e recursos do Jupyter Notebook e ainda vai descobrir um monte de atalho legal para você otimizar o seu trabalho de Data Science aí no seu dia a dia. Vamos nessa? Antes da gente continuar, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações e já vai deixando o seu like para ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade aqui para você. Você também pode baixar o conteúdo dessa aula no link que está aí na descrição do vídeo, beleza? Vamos nessa? A gente começa depois da vinheta. Vamos lá então, pessoal, aprender aí a mexer e dominar o Jupyter Notebook? Eu tenho certeza que no final desse vídeo você vai saber mais recursos que muita gente que já usa o Jupyter Notebook há muito tempo. Então vamos lá. Quais são os objetivos desse vídeo? Então, ao final do vídeo, você vai ser capaz de listar e experimentar as principais funcionalidades do Jupyter Notebook. Além disso, você vai utilizar 20 atalhos para otimizar o desenvolvimento de projetos. E, por fim, você vai aprender a utilizar recursos adicionais para facilitar o seu trabalho no seu dia a dia. Bastante coisa, né? Então, vamos continuar. Qual que é a estrutura desse vídeo? Primeiro, a gente vai dar um rápido histórico e contexto sobre o Jupyter Notebook, da onde ele surgiu, por que ele foi criado, qual é a base dele, ok? Em seguida, nós vamos ver as principais funcionalidades do Jupyter Notebook. Então, vamos partir para os atalhos, que é um grande life hack aí, que agiliza a nossa vida no dia a dia, não é verdade? Quando a gente usa o nosso sistema operacional, a gente sabe um monte de atalho, porque isso agiliza e otimiza o nosso dia a dia. Então, vamos conhecer aí vários atalhos para você usar, os principais atalhos. Também vamos conhecer alguns recursos adicionais para deixar a sua experiência com o Jupyter Notebook ainda melhor. Então, vamos começar com histórico e contexto. Primeiramente, de onde veio o Jupyter Notebook? Antigamente, ele era chamado de IPython Notebook. Ele não tinha esse nome de Jupyter Notebook. Isso mudou ao longo do tempo. A gente vai entender por quê. Mas afinal, se ele era chamado de IPython Notebook, antes de entender o que era o IPython Notebook, a gente precisa entender o que é o IPython. Que diabos é IPython? Vamos ver? Essa é a logo do IPython e ele nada mais é do que um software que faz parte dos projetos do guarda-chuva Jupyter. O Jupyter se tornou um grande projeto de desenvolvimento de softwares de código aberto. Eu não vou entrar em detalhes aqui de todo o projeto Jupyter, porque não é o escopo deste vídeo, mas no vídeo de Preparando o Ambiente para Data Science, eu dou um overview um pouco maior sobre o que é o projeto Jupyter. Essa logo ela tem um detalhe interessante. Agora talvez você não entenda muito bem por quê, quais são os elementos dela que caracterizam o que é o IPython, mas você vai entender já já. O IPython também é um kernel para o Jupyter. Ele é um kernel e é utilizado no Jupyter. A gente vai ver também que ele pode ser usado inclusive em outros projetos. IPython significa literalmente Interactive Python, ou seja, Python interativo. Ora, o que é essa característica de ser interativo? A gente precisa mencionar que existe um paradigma computacional chamado Interactive Computing, o que significa que é possível você trabalhar com entradas, sendo usuário, enquanto o seu código é executado. Então, como existe esse Interactive Computing, foi criado o Interactive Python, que é nada mais, nada menos do que o nosso IPython. Ele também é uma shell de linha de comando. Então você consegue acessar o ambiente e passar o seu código por linha de comando dentro do IPython. Ele também permite o uso de toolkits gráficas, de interfaces gráficas e a visualização de dados de forma interativa. Ele também é flexível, é um interpretador que pode ser carregado em outros programas ou projetos. Lembra que eu disse que o projeto Jupyter é um projeto maior que trabalha com o desenvolvimento de ferramentas de código aberto? O IPython nada mais é do que uma dessas ferramentas. Então é possível você utilizar o kernel do IPython em projetos próprios, inclusive.
E duas grandes características do IPython é que ele trabalha com a highlight de sintaxe, e a gente vai ver isso já já. E ele também tem o recurso de code completion, ou seja, de concluir o código. A gente vai ver um pouco sobre isso também agora mesmo. Nós vamos então agora para uma comparação entre o Python e o IPython, ou seja, entre o Python puro e o IPython, o Interactive Python, o Python interativo. Eu coloquei aí no fundo um cenário de um jogo aí dos anos 90. Eu quero ver quem descobre que cenário é esse. Se descobrir, coloca aí nos comentários. Então vamos fazer essa comparação. Eu vou abrir aqui dois prompts de comando para a gente rodar o Python e o IPython, um do lado do outro, em cada terminal. Então vamos abrir aqui o Python do lado esquerdo. Ele já rodou aqui para mim. E do lado direito, eu vou abrir o IPython. Olha aqui como eu faço para abrir o IPython. Só digitar IPython. E a gente já percebe uma pequena diferença, não é mesmo? Aqui eu tenho essa indicação de in e o numeral 1, que significa o input 1, é o primeiro input. Essa é uma das características do IPython. Ele trabalha com células. Então eu redijo o meu código e rodo, executo esse comando por células. E eu tenho um input. Em algumas situações, né, eu tenho também um output. Vamos fazer uma atribuição aqui de um valor para esse objeto, para essa variável x no Python. Ok, ele atribuiu, vamos conferir. Ok, ele me retornou o valor 10. Vamos fazer a mesma coisa agora com o IPython. Vamos colocar aqui x igual a 10. Opa, eu já vi aqui uma diferença, hein? O que aconteceu aqui? Ele colocou 10 para mim em um formato diferente, em um estilo diferente. Esse é o syntax highlight que o IPython tem. Veja que ele já foi agora para a célula 2, ele já registrou meu primeiro input na célula 1, e agora eu estou na célula 2 e vou fazer a chamada desse objeto x, e ele me retorna 10, que foi o valor que eu atribuí a ele. E você já vê uma diferença, que ele fica mais organizado, o código. Eu rodei ali a primeira célula, depois eu rodei a segunda célula com output, ele me trouxe esse output em outra cor, e agora ele já está na célula 3, né? Então vamos testar mais um recurso do Python comparado com o IPython. Eu vou atribuir a esse objeto um texto, uma string, let's data, é legal. Ele registrou e agora eu vou chamar o texto para ver se ele registrou normalmente. Ele registrou, está tudo bem, ok? Mas vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar aqui um ponto e pressionar a tecla Tab para ele me trazer a lista de métodos ou atributos aqui desse objeto. Ele me trouxe aqui essa relação. Eu posso pegar essa relação e digitar aqui, por exemplo, texto.lower, e ele me traz aqui, let's data legal, tudo em letras minúsculas. Bom, ele me traz uma relação quando eu uso o ponto e aperto o Tab, né? Mas vamos ver como é que é o funcionamento da mesma variável, do mesmo objeto aqui no IPython. Então, texto, let's data é legal. Olha aqui que ele já me traz a string em vermelho, né? Ele tinha me trazido o numeral em verde, né? Algo que o Python não faz. Agora eu atribuo isso na célula 3 e eu vou chamar esse objeto na célula 4. Vamos ver o que ele me retorna. Ele me retornou, let's data é legal. Ok, tudo certo. Vamos fazer a mesma coisa então. Vou colocar aqui texto, chamar meu objeto, colocar um ponto e apertar o Tab. Olha o que acontece. Ele me traz, da mesma forma que o Python, uma relação. Só que aqui eu consigo navegar. Está vendo que é um pouco mais dinâmico o funcionamento do IPython? Então, eu posso aqui escolher o lower e rodar o mesmo comando aqui no IPython. Ok? Então, é isso. Vocês estão vendo aí que tem recursos que eu tenho aqui no IPython que o Python interpretador puro não tem. Então, vamos voltar aqui e vocês vão perceber que a logo do IPython ele tem o formato de entrada do input das células do IPython, com esses brackets aqui, e o que está Y aqui é o numeral sequencial que é utilizado para identificar cada célula do IPython como input, como output. Bem interessante, né? Então, continuando o histórico, a gente tem um IPython Notebook em 2011. Até então, nós estávamos falando do IPython, não do IPython Notebook. Mas o que acontece em 2011?
eles lançaram uma release 0.12 e disseram, olha, um notebook interativo para navegador com suporte de Rich Media, uma nova interface poderosa, coloca o IPython em seu navegador. Olha que bacana. Então, a partir desse momento, pela primeira vez, você podia usar o IPython no seu navegador web, tendo acesso a outros recursos que só com o IPython não era possível. Então, vamos ver aqui uma tela de como era esse IPython Notebook. Olha aí, que bonito. E não mudou muita coisa de lá para cá, porque o funcionamento do notebook ele é muito parecido. Mudou um pouco aí o layout, vocês vão ver, mas não tanta coisa. Então a gente vê nesse notebook aqui à direita que a gente já tem suporte do IPython Notebook para linguagem Markdown. A gente está vendo aqui que isso é um título de heading, né? A gente tem aqui ó, um LaTeX como função matemática. A gente tem texto aqui, né? A gente tem as entradas, os inputs aqui, com mais textos. Aqui a gente tem a geração de gráficos com o Matplotlib, gráficos coloridos, etc. Então isso foi uma grande evolução. Essa ferramenta foi uma grande evolução, né? E isso aconteceu em 2011, já faz um bocado de tempo, né? E uma característica dos arquivos que eram do IPython, que hoje são do Jupyter, é que eles têm extensão .ipynb. E aqui aí está a explicação de por que a gente usa essa extensão, né? Por que eles decidiram por essa extensão? Significa Interactive Python Notebook, ok? Então é ipynb. Então todos os arquivos que você criar usando o Jupyter Notebook, você vai visualizá-los com essa extensão. Então um exemplo seria aí um arquivo .ipynb, ok? E aqui uma rápida linha do tempo, só para situar o que a gente falou aqui numa dimensão temporal. O Python foi criado aí em 1991 pelo Guido van Rossum, né? E em 2001 foi criado o IPython, esse kernel que a gente visualizou na shell, linha de comando. O IPython Notebook foi criado em 2011 com a release que eu mostrei para vocês. Você vê que foram intervalos aí de 10 anos. E depois o Jupyter em 2014. Então, o IPython Notebook deixou de ser chamado de IPython Notebook e agora é chamado de Jupyter Notebook. A gente encerra aqui então esse histórico e esse contexto para entrar nas funcionalidades do Jupyter Notebook. O que nós vamos falar das funcionalidades do Jupyter Notebook? A gente vai passar pela instalação do Jupyter, vamos falar da abertura do software, como que a gente abre essa IDE, das configurações, algumas configurações do Jupyter Notebook, e vamos mostrar a tela inicial e a estrutura dos recursos que ela traz. Para instalar o Jupyter Notebook é muito fácil. Você pode usar o Conda ou o pip. A gente já sabe que eles são gerenciadores de pacotes, certo? Se você não sabe muito bem o que é isso, vai no nosso vídeo Preparando o Ambiente para Data Science. Lá a gente explica em detalhes o Conda e o pip. Então com esses comandos, conda install -c, conda forge notebook ou pip install notebook, você consegue instalar o Jupyter na sua máquina. Você também pode instalar usando o Anaconda. É uma forma mais prática porque você já tem dentro do Anaconda diversos pacotes pré-instalados que são bem interessantes para Data Science. Para abrir o Jupyter Notebook, você digita no prompt de comando Jupyter Notebook. É simples assim. E ele vai gerar um endereço localhost na porta 8888 como padrão, e é por esse endereço que você vai entrar no Jupyter Notebook no navegador que você preferir. Existe um arquivo do Jupyter Notebook chamado jupyternotebookconfig.py. Nesse arquivo que você pode acessar na pasta onde o Jupyter Notebook está instalado, e para você descobrir a pasta você pode digitar Jupyter _paths, você consegue ter acesso a várias configurações do Jupyter Notebook. São configurações um pouco mais avançadas. Então, por exemplo, se você quiser que quando você digite Jupyter Notebook, ele não abra automaticamente, você vai mudar esse comando aí, que eu coloquei como exemplo, notebook.openBrowser igual a true, você vai colocar false, ok? E esse recurso de baixo, ele permite que você faça acesso remoto ao servidor do Jupyter na sua máquina, que você instalou no localhost. Então, ele, por padrão, é false, você pode transformar ele para true, para poder acessar usando alguns recursos do Jupyter, ok? Vamos então ver na prática a tela, as funcionalidades e os recursos do Jupyter Notebook. Vamos acessar o próprio aplicativo e passear por lá e conhecer todas as ferramentas. Para isso, a gente vai acessar um prompt de comando e vamos digitar
Jupyter Notebook. Mas é interessante que eu faça isso aqui no Raiz? Eu prefiro acessar a pasta onde estão os arquivos que eu vou trabalhar. No meu caso, eles estão aqui, Let's Data Jupyter. Ok? Por que eu faço isso? Dependendo do lugar onde você esteja, né, que pasta você esteja no prompt de comando e você digite Jupyter Notebook, você só vai conseguir acessar os arquivos que estão nessa pasta ou em pastas dentro dessa pasta. Então, é legal que você direcione para a pasta que você está trabalhando antes de rodar o Jupyter Notebook. E a gente roda o Jupyter Notebook digitando o Jupyter Notebook. Vamos rodar agora e ver o que ele traz para a gente. Viram? Automaticamente ele abriu para mim uma tela com o Jupyter Notebook, certo? Então vamos só voltar aqui no prompt de comando para mostrar uma coisa. Deixa eu colocar a minha tela aqui embaixo para que vocês visualizem. Vocês estão vendo que eles colocaram aqui, ó, o Jupyter Notebook está rodando neste endereço, ok? Ele já abriu automaticamente para mim, mas se você for até o navegador, você vai ver que é exatamente este comando que aparece aqui em cima para a gente, certo? Então vamos continuar daqui. A primeira coisa que a gente percebe é que a gente tem 4 abas aqui em cima e que a gente está na aba de arquivos, certo? E aqui a gente pode selecionar alguns arquivos para executar algumas ações. Nesse campo a gente consegue filtrar, selecionar os arquivos por pastas, por todos os notebooks, por notebooks que estão em execução e arquivos. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum notebook em execução, senão ele estaria verde com esse símbolo aqui. Então, se eu clicar aqui, ele não seleciona nada. Mas se eu clicar aqui em todos os notebooks, ele vai selecionar todos os arquivos que terminam com a extensão IPYNB, ok? Da mesma forma, arquivos, ele seleciona esse arquivo .html, que a gente já vai ver por que ele está aí, ok? Então, eu vou desmarcar essa opção. Não quero mexer com ela agora. Aqui eu tenho filtros apenas para ordenar por nome, pela última data de modificação e pelo tamanho do arquivo. Eu posso fazer um upload de um arquivo aqui, né? Mas eu não preciso fazer o upload aqui. Se eu me dirigir à pasta que eu digitei Jupyter Notebook, ele já vai aparecer aqui para mim. Né? O arquivo já aparece aqui para mim. Eu também posso criar um novo arquivo diretamente aqui. Além de criar um notebook usando Python, também posso usar R. Né? O Jupyter ele funciona com mais de uma linguagem. Eu também posso criar outros tipos de arquivo, como um arquivo de texto, posso criar uma pasta ou abrir um terminal. Esse é um botão de atualização. Tá? Ele faz uma atualização, não refresh na tela. Então, antes de seguir para outra aba, eu queria falar para vocês desses dois botões. Muita gente não sabe a diferença deles. É bem simples. O quit, ele encerra essa sessão inteira. Ele encerra esse kernel do Jupyter, que é a gente sabe que ele funciona com a Python, né? A gente encerra essa kernel e fecha o Jupyter, ok? O logout não. Ele só vai fazer um logout, é como no Windows, né? Um sistema operacional que você faz um logoff. Ele mantém o sistema rodando, mas ele sai da sessão. Isso pode ser útil quando você trabalha com senha de acesso ao Jupyter. Você pode configurar isso no seu Jupyter Notebook. E algumas pessoas fazem isso porque trabalham em computadores que outras pessoas mexem, etc. Então eles preferem criar uma sessão separada para ter mais controle. Então às vezes a pessoa quer fazer um logoff, um logout, mas ela quer continuar com o servidor rodando na máquina para não ter que rodar tudo de novo depois. Ok? Então vamos fazer um quit para ver o que acontece. Ele me diz aqui, servidor foi parado, tá bom? Vamos olhar no prompt de comando que nós abrimos para ver o que aconteceu. Ele diz aqui, ó, que foi derrubado, shutdown, ok? Então, essa é uma maneira da gente encerrar o servidor. A outra maneira, ele já até disse para a gente quando a gente rodou o servidor, usar o Ctrl+C. Se eu faço Ctrl+C, nesta tela do prompt, ele também encerra. Então vamos rodar novamente, para a gente poder continuar. Vou fechar, posso fechar essa janela, né? E aqui eu abri uma nova sessão, uma outra sessão do servidor. Então vamos prosseguir para o running. Aqui ele mostra para a gente o que está em execução. A gente aqui não tem nenhum terminal e nenhum notebook em execução, por isso que ele não traz nada. Mas vamos então abrir um notebook, esse que é o que a gente vai trabalhar, para ver que esse status ele altera.
Aqui, por exemplo, ele já traz para mim que ele está em execução, ele está verde, e em Running ele vai aparecer para mim também que eu tenho um notebook em execução e eu posso dar um shutdown nesse notebook clicando aqui e ele encerra também. Uma outra aba também é a aba de clusters e ele informa para a gente que essa aba agora é fornecida pelo IPython Parallel, ok? Ele fala see IPython Parallel for Installation Details, ou seja, antigamente esse recurso ele era nativo do Jupyter e depois eles colocaram em um pacote à parte. Ele serve para você usar o Jupyter em clusters de computadores, ok? Nada mais do que isso. Por fim, a gente tem uma última aba que é NB Extension, Notebook Extensions. E essa aba é muito interessante, porque ele traz para a gente diversas extensões que a gente pode usar para deixar o nosso trabalho no Jupyter mais interessante, mais prático, mais rápido, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês como que ele funciona. Eu tenho algumas extensões já aplicadas aqui no meu Jupyter, tá bom? E eu vou desmarcar essa porque eu quero que ela não apareça aqui. Eu vou dar um refresh neste notebook e vocês vão perceber que eu tenho aqui um botão, certo? Vamos voltar aqui para o NB Extensions, ok? E eu vou agora ativar esse Print Preview, certo? Então, vamos ver o que acontece agora quando eu dou um refresh neste Jupyter Notebook. Ele vai aparecer para mim aqui, tá vendo? E se eu clicar aqui, ele vai criar uma pré-visualização, uma visualização do meu notebook em HTML. Está aqui, com todos os outputs, os inputs também, ok? Eu tenho também aqui instalado um outro recurso que é o AutoPep, esse aqui. É o NB Extension, chamado AutoPep 8. PEP é Python Enhancement Proposal, proposta de aprimoramento do Python. É um guia de estilo, na verdade. Você pode pesquisar no Google para Python Enhancement Proposal, você vai ver que tem vários, e esse que criou um guia de estilo para o uso da linguagem Python foi o de número 8. E essa extensão nada mais faz do que aplica essa guia de estilo automaticamente para o seu código. Então vamos dar um exemplo aqui para vocês, só para vocês entenderem na prática como isso funciona, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, esse código. Ele já está escrito de forma bem arrumada, na verdade está faltando um espaço aqui. Eu vou deixar junto aqui essas variáveis que eu passo aqui e eu vou deixar isso aqui com espaço. E eu vou marcar essa célula e vou criar aqui. Vamos ver o que acontece? Pronto, ele arrumou para mim. Vocês viram o que ele fez? Ele inseriu um espaço aqui e ele juntou aqui esse igual. Essas são algumas, é só uma demonstração de ajustes que eu posso fazer usando as NB Extensions. Vamos retornar então para continuar vendo o que o Python tem para a gente. A gente já passou por todas as abas, certo? E agora nós podemos entrar na parte dos notebooks, na tela dos notebooks. Vamos lá? Vamos ver então o arquivo Proj Linear Regression Diamonds. Eu estou mostrando aqui ele justamente porque esse é o título do meu notebook e ao mesmo tempo é o nome do arquivo. Tá? Então esse arquivo tem esse nome .ipynb, como nós vimos. Tá bom? E um detalhe interessante, gente, é que toda vez que você cria um arquivo .ipynb, um arquivo do Jupyter Notebook, ele vai criar também uma pasta dentro da pasta que você está trabalhando. Então aqui nós temos o nome do arquivo que eu falei, proj.linear regression diamonds.ipynb, e ele cria uma pasta chamada i.ipynb_checkpoints. O que são esses checkpoints? São arquivos que são marcos. Ele salva dentro dessa pasta algumas versões do seu notebook para que você possa retornar a estados anteriores caso você queira. Isso acontece quando você salva o seu notebook de forma manual dentro do Jupyter, clicando aqui em File, Save and Checkpoint. Ok? Vamos fazer isso agora? Veja que ele retornou para mim. Checkpoint, sumiu a mensagem, vamos fazer de novo. Checkpoint created, ok? E aqui está o horário que foi criado esse checkpoint. Eu posso retornar a esse checkpoint colocando aqui em Revert to Checkpoint e escolhendo a versão.
Mas, prosseguindo, além do título, eu também tenho aqui, nessa região, a barra de menu. Essa barra de menu tem a opção File, Edit, View, Insert, Cell, Kernel, Widgets, Help. Então vamos ver rapidamente algumas opções dentro de cada um desses menus. Dentro de File eu posso criar um novo notebook, Python ou R, eu posso abrir e escolher onde eu vou abrir, eu posso criar uma cópia, ou seja, duplicar o notebook, eu posso dar um Save As para salvar com outro nome, renomear, criar o checkpoint, voltar ao estado anterior, Print Preview, ou seja, esse botão, aquele atalho que eu mostrei para vocês, eu posso fazer o download com outras versões, até mesmo em PDF, eu preciso instalar uma extensão para fazer isso, mas é possível, tá bom? E eu também posso encerrar, tá bom? E dar um shutdown desse notebook, clicando em Close and Hold, ok? No Edit, eu tenho várias opções. Eu não vou entrar em todas elas agora, porque a gente vai vê-las essencialmente quando a gente estiver trabalhando com atalhos. Vários atalhos que a gente vai trabalhar são, na verdade, desse menu de Edit, ok? Eu posso cortar células, copiar células, colar células, apagar e desfazer. Eu posso dar um split, dividir as células ou mesclar. Posso movê-las também. Eu posso editar aqui os metadados do notebook. Posso procurar e substituir. E posso também trabalhar com anexos de células, ok? E aqui eu entro nas configurações do NB Extension, que era a tela que a gente estava. Aqui em View tem alguns recursos bem interessantes que quase ninguém usa, tá bom? Eu gosto muito. O primeiro deles é para você desativar o cabeçalho. Eu gosto muito porque deixa o ambiente aí de programação mais limpo, tá? Inclusive eu vou deixar ele assim agora. Eu também posso ativar ou desativar a barra de ferramentas, essa barra aqui. Quando você não trabalha com atalhos, você precisa dessa barra de ferramentas porque você acaba clicando muito nesses comandos aqui. Mas eu vou apagar ele, tá bom? Eu vou desativá-lo, por enquanto. Eu também posso ativar a visualização das linhas de números. Na verdade, ele estava ativado, né? Aqui. Essas linhas aqui, nas células, eu posso deixar ativado ou desativado, ok? E aqui tem algumas outras opções de ferramentas das células que não são tão relevantes assim, ok? No Insert eu consigo inserir uma célula acima ou abaixo de onde eu estiver. Então, por exemplo, se eu estou nessa célula aqui, na célula 25, eu posso inserir células abaixo, ou eu posso inserir, vamos colocar aqui na 25 de novo, uma célula acima, tá bom? Esse é só um detalhe. Vamos apagar aqui. Em célula, eu posso executar células de várias formas diferentes. Eu executo as células que eu selecionei. Aqui, eu executo as células que eu selecionei e eu automaticamente seleciono a célula seguinte. Aqui, eu seleciono as células que eu rodei e insiro uma nova célula abaixo. Aqui eu rodo todas as células do notebook. Aqui eu rodo todas que estiverem abaixo de onde eu estou no notebook. E aqui rodam todas acima de onde eu estou no notebook. Aqui também eu posso alterar o tipo de célula. Eu tenho célula do tipo Code, do tipo Markdown e do tipo Raw. Eu também posso fazer algumas alterações nos outputs, né? Nos outputs atuais. Eu posso desativar o scrolling e limpar. A mesma coisa eu posso fazer com todos os outputs. Em kernel, eu posso interromper, eu posso reiniciar esse kernel e limpar o output. Eu posso reiniciar o kernel e rodar tudo novamente, todas as células do notebook. Eu posso reconectar o kernel ou posso dar um shutdown nele, que é a mesma coisa que eu fazer o quit, ok? E eu posso mudar o kernel também aqui do Python para o R. Em widgets, eu posso exportar um código para que os widgets que eu use, por acaso, né, porventura no meu notebook, sejam visualizáveis em páginas HTML, ok? Eu não vou entrar em detalhes dos widgets agora, porque eu quero mostrar outras coisas que eu acho que são mais importantes para você. E no Help, a gente tem várias funções aqui que são muito boas. O primeiro é uma tour de interface do usuário, tá bom? Eu tenho o acesso aos keyboards shortcuts, ok? Então eu posso visualizar aqui um monte de atalho, e são muitos mesmo, acho que são mais de 80, são quase 100 atalhos. Eu vou mostrar para vocês os 20 que vocês vão gostar e vão usar no dia a dia. E eu posso editar também os atalhos, eu posso alterar e colocar um atalho que facilite para mim, que seja melhor para mim. Aqui eu tenho alguns acessos ao Help do notebook, a linguagem Markdown
e aos NB Extensions, que foi aquela tela que a gente viu de configuração, e algumas referências aqui do Python, do IPython, do NumPy, que é um pacote, né, e etc. Ok? Assim, a gente finaliza, então, essa parte da barra de menus. Uma outra coisa interessante para você conhecer aqui no Notebook é que ele tem um indicador de modo, que é como o notebook está no momento. Tem dois modos básicos dentro do Jupyter Notebook. Um é o modo de edição e o outro é o modo de comando. Agora, por exemplo, eu estou no modo de comando. E como eu sei disso? Eu posso ver isso aqui, nesta imagem aqui azul no canto esquerdo, tá bom? Nessa faixa azul. Quando eu entro no modo de edição, por exemplo, clicando dentro da célula, ele transforma o modo para verde. Isso significa que eu estou no modo de edição. Uma outra alteração que acontece no Jupyter, que indica que eu estou no modo de edição, é neste ícone aqui em cima. Ele diz que estou no Edit Mode, ok? Se eu executar essa célula, agora eu estou no modo comando. Você vê que aqui sumiu o lápis e ele diz para mim, se eu colocar o mouse ali em cima, que eu estou no modo de comando, tá bom? Um outro indicativo interessante é esta bolinha, que significa que o kernel está ocioso quando ele está vazio dentro. Quando eu estiver rodando algo no meu Jupyter, ele vai ficar ocupado. Ok? Vamos fazer um teste. Eu vou rodar todas. Eu vou reiniciar e. Eu vou só rodar. Eu vou rodar todas as células do meu notebook e você percebe agora que ele está preenchido e ele diz kernel busy, ok? Tá vendo? Que ele está rodando. Como que eu sei que ele está rodando? Ele fica com asterisco aqui nos inputs. Significa que ele está em processamento, ok? Alguns ele já terminou. Vamos ver se a gente chega até onde ele ainda está rodando. Esse é um notebookzinho um pouco grande. Vamos ver. Ele já terminou tudo. Já tem todos os outputs até o 24 aqui. A gente calcula o R quadrado, ok? Então, são dois indicativos interessantes. E agora, a gente vai entrar na parte de atalhos. E eu vou aproveitar que eu estava falando dos modos do Jupyter, modo de edição e modo de comando, para mostrar para vocês já uma coisa bem interessante e que eu posso fazer isso usando o teclado. Vamos entrar nos atalhos do Jupyter. Eu mostrei para vocês que eu posso fazer isso clicando em Help e indo aqui em Keyboard Shortcuts, mas nós já vamos aprender o nosso primeiro atalho, que é a tecla H. Vamos ver o que ela faz. H, Keyboard Shortcuts. Então esse é o atalho número 1, é para você acessar os atalhos do Jupyter. Se eu der ESC, ele sai, se eu apertar H, ele volta, ok? E o atalho número 2 e o atalho número 3, eles são complementares. O que são eles? São os atalhos para você entrar no modo de edição ou no modo de comando. Como você entra no modo de edição, estando no modo de comando? É só você apertar Enter. Então, eu estou nessa célula do título e eu vou apertar Enter. Pronto, entrei no modo de edição. Você vê que agora já está verde aqui no canto e que aqui eu já tenho o símbolo do lápis, que é o modo de edição. Para sair do modo de edição, a tecla que eu vou usar, o atalho que eu vou usar é o ESC. Pronto, eu já estou no modo de comando. Você está vendo aqui? Que não tem mais o símbolo e aqui que está em azul. Se eu der um ESC de novo, e eu posso rodar esse comando para poder transformar o Markdown em uma visualização, certo? Bom, vamos criar um novo Jupyter Notebook para que a gente possa, do zero, iniciar e fazer alguns testes com os atalhos. Então, eu vou escrever aqui print, eu adoro os vídeos do Let's Data. Espero que vocês gostem mesmo, pessoal. Então vamos lá, vamos rodar este comando aqui, tá certo? Ok. E como eu faço para rodar esse comando? Vocês viram que eu rodei esse comando? Foi muito rápido, né? Como eu faço para rodar esse comando? Eu tenho mais alguns atalhos para fazer isso. O primeiro deles é o atalho Ctrl Enter. Se eu apertar Ctrl Enter, eu rodei essa célula. Vocês perceberam? Tem uma outra forma de rodar essa célula, que é usando Shift Enter. Qual a diferença? Vamos ver? Vou rodar com Shift Enter agora.
Foi praticamente a mesma coisa. Qual é a diferença? Quando eu uso o Shift, ele roda a célula atual e já seleciona a célula seguinte. Eu vou voltar para vocês verem que eu vou rodar com o Ctrl agora e ele não foi para a célula seguinte. Com o Shift, ele vai para a célula seguinte. Ok? Essa é a diferença de eu executar o código usando o Ctrl Enter ou o Shift Enter. Então, nós aprendemos mais dois atalhos, o atalho de número 4 e o atalho de número 5. Então, o atalho de número 6 serve para a gente inserir novas células no notebook, ok? Então, se eu apertar B, vocês viram que ele insere, B, ele vai inserindo. Esse atalho é B de below, abaixo, ok? Se eu quiser inserir uma célula acima, eu uso A de above, e aí ele insere sempre uma célula acima. Tá certo? Então, nós aprendemos mais dois atalhos, que é o atalho de inserir células abaixo e de inserir células acima. Tem um detalhe, pessoal, muito importante. Eu não sei se vocês repararam. Todas as vezes que eu estou usando esses atalhos, eu estou no modo de comando, tá bom? Está verde aqui o notebook. Se eu estiver numa edição, não vai funcionar. Se eu apertar B ou A, ele vai digitar, obviamente, ok? Existem atalhos que são utilizados no modo de edição. Eu vou mostrar para vocês mais à frente, mas por enquanto a grande maioria deles é usado no modo de comando. Então a gente já sabe que para sair do modo de edição eu aperto o quê? ESC, tá bom? E eu posso navegar aqui pelas células usando as setas do teclado. Então vamos ver mais dois atalhos. O primeiro deles é o atalho de copiar. Como eu faço para copiar uma célula? Se eu apertar C, eu copiei essa célula. A célula com input 5. Vamos ver se funciona? Como eu faço para colar? Eu aperto V. Pronto. Eu aperto de novo e ele cola várias vezes a minha célula. Tá ok? Então, nós aprendemos mais dois atalhos, o C de copy e o V de paste. Certo? Então, vamos ver mais um atalho, que é o atalho de cortar. Tá bom? É o X. Vou cortar esse, vou cortar esse. E tá bom, né? Pronto, cortou. Eu posso colar esse corte que eu fiz, ok? Então o X tem essa característica, ele retira do notebook a célula, mas ele guarda na memória para você dar um paste, se você quiser. E tem uma forma de apagar, que aí ele apaga mesmo. Inclusive, ele tem uma espécie de validação de dois fatores, porque para você apagar mesmo, você precisa apertar o D duas vezes. Então este é o atalho de número 11. Então vamos apagar esta célula que está duplicada, eu vou apertar D e apertar D de novo. Então, duas vezes D, ele apaga. E se eu tiver apagado errado, o que eu faço? Como eu faço para desfazer? É só apertar Z, ele retorna a célula que eu apaguei. Então, o Z é o desfazer algo que foi feito no modo de comando, tá bom? Se eu estiver dentro de uma célula e eu tiver feito alguma besteira, aí eu preciso usar Ctrl Z. É o comando normal, tá bom? Mas estando no modo de comando, eu só aperto Z para fazer o undo, ok? Então vamos ver mais um atalho. Eu também posso usar a tecla Shift e as setas para selecionar várias células. Então, por exemplo, eu vou selecionar todas essas que eu criei acima dessa célula de input 5 e vou apagar usando o DD. Pronto, apaguei. Vamos apagar também algumas aqui embaixo? Vou selecionar todas aqui embaixo e vou apertar DD também. Pronto. Então, este é um atalho Shift e as setas para que você possa selecionar mais de uma célula do seu notebook. Vamos então conhecer outro atalho. Eu vou criar alguma célula aqui em cima, usando o A de above. Vou entrar no modo de edição, dando Enter, e vou escrever aqui título. Título. Pronto. Eu vou sair do modo de edição usando o ESC, e agora aí está. Essa célula ela está no formato código, ok? Se eu rodar essa célula, vamos rodar com o Ctrl Enter, ela não muda, tá bom? É um comentário. Mas eu posso alterar o formato da célula para Markdown. Como eu faço isso? Eu vou usar o comando M. Pronto, já alterei para Markdown. Se eu quiser retornar para código, eu aperto Y. Mais dois atalhos para você. É bem fácil você mudar, então, o modo da sua célula. M para Markdown, Y para código. Então vamos colocar em Markdown, porque eu quero que seja um Markdown, e eu vou executar essa célula usando Ctrl Enter. Pronto, eu já tenho um título.
Eu vou inserir abaixo mais uma célula, vou transformar ela em Markdown usando o M, e agora vou apertar Enter para escrever na célula: este é um texto pronto. Eu vou sair da célula usando ESC e vou executar para que fique tudo pronto, executado, ok? Então, nós conhecemos agora mais dois atalhos: M para transformar a célula em Markdown e Y para transformar em código. Para o próximo atalho, nós vamos criar algumas variáveis. Então, eu vou inserir abaixo usando B e vou colocar aqui 1 mais 1, 2 mais 2 e 3 mais 3. Vou sair, vou inserir mais um código abaixo usando B e vou colocar 4 mais 4. E agora eu vou executar essas células usando Ctrl mais e Ctrl mais. Vamos ver se ele executou. Executou. E o próximo atalho ele serve para unir as tabelas. O próximo atalho serve para mesclar as células, fundir as células. Então eu vou marcar as duas células com Shift e as setas e vou apertar Shift M agora. E ele unifica as células, ok? E eu posso também dividir as células. Como eu faço isso? Esse é um dos atalhos que só funciona dentro do modo de edição. Vamos lá? Eu preciso posicionar o cursor onde eu quero que seja feito o split e agora eu vou usar o comando Ctrl Shift menos. E ele divide para mim essa célula exatamente onde estava o meu cursor. Então, nós aprendemos mais dois atalhos: Merge, que é mesclar, Shift M, e o Split, que é o Ctrl Shift menos, esse no modo de edição. O próximo atalho é muito legal também. Vou inserir aqui B, para inserir mais uma célula, e vou colocar um código aqui qualquer, for i in range 010, eu vou colocar aqui print i, e vou rodar apertando Shift Enter dessa vez. Pronto. Ele rodou para mim e saiu o código aqui. Isso aqui que ele fez automaticamente para mim, que é identar, eu posso fazer usando Ctrl e o colchete, ou bracket, tá bom? O colchete, da forma como está aparecendo aí no vídeo para vocês, ele denta para a direita e o outro colchete denta para a esquerda. Então isso é muito fácil para você movimentar e identar o seu código para frente e para trás, ok? Algumas pessoas falam, mas eu poderia usar o Tab também. Poderia, né? Mas tem gente que gosta de indentar, por exemplo, usando espaço. Então, nesse caso, você já faz a indentação automaticamente com o Ctrl e o colchete. E o último atalho que a gente vai ver agora é um atalho muito legal. Para isso, eu vou inserir mais algumas variáveis aqui, por exemplo, x igual a 20. Eu vou já rodar isso. Eu vou inserir y igual, eu vou colocar aqui 20 e x. Vou rodar também. E vou colocar que z é igual 30 x e y. Enfim, tanto faz. E vou rodar isso também. E agora eu vou chamar essa lista de x, y e z. E vou executar também. Vamos agora solicitar esse objeto e vamos ver se ele roda. Ok, ele rodou. Muito bem. O que eu vou mostrar agora para vocês é o comando Find and Replace. Então, vou selecionar todas essas células aqui e vou apertar a letra F, esse é o atalho. Olha a opção que ele me traz. Se eu quiser, por exemplo, mudar o nome da variável x, ele já traz aqui para mim essa variável e eu coloco ela com o novo nome que eu quero aqui. Por exemplo, variável. Eu dou um Tab e aperto Enter, ele vai alterar automaticamente a minha variável. Ele vai alterar automaticamente a minha variável em todas as células que eu selecionei. Se eu quiser retornar, por exemplo, isso, eu marco todas com Shift setas, F, vou procurar por variável e vou alterar agora para um comando, para um objeto de nome, não sei, K, por exemplo. Tá bom? E ele alterou para mim. Agora virou K, Y e Z. Esse é um comando muito legal também, muito prático, muito útil no nosso dia a dia. Voltando para a nossa apresentação, a gente acabou de ver a parte de atalhos, então vamos olhar agora esses atalhos de uma maneira estruturada. Inclusive, lembrando que você pode baixar esse conteúdo no link que está aí na descrição do vídeo. Então vamos passar rapidamente por eles, apenas para revisar e prefixar. Todos esses atalhos foram usados no modo de comando.
Eu vou mostrar para vocês os 3 atalhos que a gente aprendeu também no modo de edição, mas vamos ver os no modo de comando. H, acessa todos os atalhos do Jupyter Notebook. Enter, entra no modo de edição. E ESC, sai do modo de edição e entra no modo de comando. Ctrl Enter executa as células selecionadas e Shift Enter executa as células selecionadas e vai automaticamente para a célula seguinte. B de Below insere uma célula abaixo e A de Above insere uma célula acima. C copia as células selecionadas e V cola as células selecionadas. Além disso, nós temos X que recorta as células para que você possa colar em outro lugar do notebook e você também pode apagar as células clicando D 2 vezes. Z desfaz a operação que foi feita. Shift Arrows, ou seja, as setas do teclado, você marca as células que você quiser. M você usa para alterar a célula para Markdown. Y você altera a célula para código. Shift M você mescla as células do notebook. E F você consegue localizar alguma coisa no notebook e alterar para um outro nome que você quiser. Além disso, nós vimos 3 atalhos no modo de edição. O primeiro é Ctrl Shift-, ele divide a célula onde estiver o cursor, ok? Ele faz um split da célula. E Ctrl Bracket, para essa direção, ele denta para um nível acima, e o Ctrl Bracket para o outro lado, ele denta um nível abaixo, ok? Muito bem. E seguindo aqui no nosso vídeo, nós vamos falar agora de recursos adicionais para que o seu trabalho fique ainda mais interessante usando o Jupyter Notebook. Vamos lá. Um deles se chama Multiline Cursor e você pode acessar isso usando o teclado, a tecla Alt, e no mouse selecionando as linhas que você quer que você tenha um cursor multilinha. Vamos ver como é que isso funciona no Jupyter Notebook? Vamos retornar aqui para ele. Eu vou usar essa célula. É um ótimo exemplo, por quê? Quando eu faço esse comando, ele traz para mim apenas o resultado da última operação. Não significa que o Jupyter não rodou os comandos anteriores, mas ele traz para a gente só o resultado da última operação. E eu posso querer, por exemplo, colocar um print aqui, para que todos eles apareçam. Para eu fazer isso de um jeito prático, eu posso usar esse recurso do Multiline Cursor. Como faço? Eu vou clicar na tecla Alt, ele mudou o formato aqui do meu cursor, você está vendo? Do meu ponteiro, e agora eu vou selecionar as linhas que eu quero que ele atue. Dessa forma, agora eu tenho um cursor multilinha. Eu posso vir aqui, escrever print automaticamente em todos eles. E eu posso rodar esse comando e agora eu vou ter um output com todas as informações do print. Muito bacana, né? Vamos ver então outro recurso adicional que é bem interessante no Jupyter Notebook. É a opção de você executar outros notebooks dentro do próprio notebook. Olha só, a gente faz isso usando esse comando, ok? É o run e você coloca o caminho, né? O símbolo de percentual antes. Então vamos fazer isso agora. Vamos abrir aqui um outro Jupyter Notebook chamado Notebook Inside e vamos rodar aqui dentro dele. Vou mudar essa variável para I e a outra para J. I e J, ok? Eu ainda não vou rodar, na verdade. Vamos voltar para o nosso notebook de teste aqui. Vamos chamar uma variável I. E vou executar Ctrl+. Eu tinha I aqui, né? Ah, sim, for I in range. Vamos mudar então aqui. Vamos mudar para L, ok? E vamos chamar essa aqui L. Ele me deu um erro porque o L não está definido, ok? Mas o que a gente pode fazer? Eu vou clicar então aqui no modo de comando, vou adicionar uma célula em cima e vou passar o comando para executar esse notebook aqui, em que eu defino essas duas variáveis para que ele possa reconhecer. Então, vou colocar aqui .run. Opa! Percentual run. Ponto barra. E vou colocar o nome do notebook. Ele é notebook inside .ipynb. Vamos rodar? Ctrl, Enter. Ele rodou,
Vamos ver se funcionou? Agora eu vou rodar novamente a minha variável L para ver o que ele me dá. E agora ele trouxe para mim o 20, que é a informação que eu defini num outro notebook. E eu posso tentar trazer também o J. Vamos ver o que ele traz para a gente. Legal, eu posso fazer L vezes J. Ok? Então isso pode ser usado para quando você não quer que o seu notebook tenha muito código, às vezes um código enorme que você não quer poluir o seu notebook, mas você quer usar informações que estão em outro código para trazer para o seu. Então você pode rodar um notebook dentro do outro. Essa é uma função bem massa, né? Então vamos retomar aqui para a gente ver quais outras opções a gente tem de recurso adicional. Esse é muito legal, é alterar o tema para escuro. Como você faz isso? Você vai usar o pip install Jupyter Themes, e os três comandos principais são jt de Jupyter Themes -l, para você listar os temas disponíveis. Você também pode fazer jt-t, que é de tema Monokai, por exemplo, que é para instalar o tema Monokai, ou um outro que você quiser. E se você quiser restaurar, você vai fazer jt-r, que ele retorna um tema original. Vamos fazer esse teste aqui? Eu vou abrir um outro prompt de comando. E vamos instalar pip install Jupyter Themes. Eu já tenho ele instalado, então ele não vai reinstalar, ele vai dizer que já está satisfeito. Aí eu posso fazer agora jt-l, ele vai listar para mim quais são os temas disponíveis. Eu vou colocar primeiro, por exemplo, esse primeiro é jt-t, Chesterish. E aqui em tese ele já está funcionando. Como a gente vai descobrir? A gente vai rodar uma outra instância do Jupyter Notebook. Vamos pedir para ele rodar uma outra instância. E agora, em tese, ele tem que abrir na versão nova. Pronto. Aqui ele está abrindo na versão nova. Até me pediu para colocar a senha. E eu vou colocar aqui a senha para fazer o login nessa versão agora com a configuração do tema escuro, do tema que eu selecionei, certo? E eu vou fechar aqui e vou encerrar essa sessão, esse kernel, né? E vou mostrar para vocês, vou encerrar agora fazendo Ctrl C aqui no prompt de comando. E eu vou retornar a versão padrão, né? Usando o "-r". E agora eu vou rodar novamente para ver se ele retornou na versão original. Pronto, está na versão default novamente, ok? Então você pode brincar com os temas para poder usar o Jupyter numa configuração diferente, ok? Vamos voltar então aqui para a nossa apresentação e vamos ver que recursos adicionais extras nós temos, ok? Nós também podemos usar o LaTeX no Jupyter Notebook. Olha que legal! E é muito simples de usar. Você só precisa colocar o símbolo do cifrão no início e no fim da célula e dentro colocar o código LaTeX. Ele já vai renderizar para a gente bonitinho, perfeito, ok? Se você usar dois cifrões, ele centraliza esse comando que você passou e para ele funcionar, a célula tem que estar configurada como Markdown, não como código, ok? Vamos fazer esse teste? Vamos lá no Jupyter Notebook e vamos tentar renderizar algo em LaTeX para a gente ver se ele funciona. Então, como eu falei, a gente tem que botar o símbolo do cifrão. Eu vou colocar aqui uma forma que é a identidade de Euler. Vou colocar aqui essas chaves aqui e /pi. Vou fechar aqui. Deu certo aqui? Deu. Mais 1 igual a 0. Vamos colocar aqui então o cifrão no final. Vamos rodar para ver se funciona? Não funcionou, porque eu esqueci de deixar em Markdown. Então vamos fazer isso agora. Como eu faço para alterar para Markdown? Via atalho. Vocês lembram? M. Pronto, ele já está em Markdown. E agora eu vou dar um Ctrl Enter e ele vai rodar. Olha aí, bonitinho. Vamos criar então uma célula abaixo, below, e vou fazer um outro teste aqui agora usando os dois cifrões para ele centralizar para mim. Então eu vou fazer isso aqui e colocar o símbolo do sigma aqui, mais dois cifrões. Vamos ver se ele vai... Agora eu ainda estou em código, né? Então deixa eu dar um ESC e vou apertar M para ele alterar para Markdown. E agora sim eu vou executar Ctrl+. Vamos ver se ele traz para a gente o sigma. E dessa vez ele trouxe centralizado, ok? A mesma coisa aqui em cima. Se eu fizer 2 aqui, ó,
2 cifrões e mais um outro cifrão aqui, e rodar de novo, ele vai trazer a identidade de Euler centralizada na tela. Beleza? Vamos ver então mais um recurso adicional para a gente finalizar esse vídeo. É o NB Viewer. Olha que legal, pessoal. Com ele você consegue visualizar os notebooks diretamente do GitHub, numa versão aí de Jupyter Notebook mesmo, tá bom? Então como é que a gente faz? A gente acessa esse endereço aí, ó, nbviewer.jupyter.org. Vamos fazer esse teste? Vamos entrar aqui no navegador. Vamos criar uma nova aba aqui e vamos colocar aqui nbviewer, notebookviewer.jupyter.org. Pronto, ele já trouxe para a gente. Aqui eu posso inserir o endereço, ou um usuário de Git, ou o nome de um repositório de Git, ok? Eu vou colocar aqui Let's Data. Tem um notebook aqui dentro, que a gente vai usar de teste, para a gente ver se ele consegue visualizar. Esse notebook aqui, ó, tá lá no Git, eu vou clicar nele e ele vai abrir para a gente bonitinho esse notebook no formato de Jupyter. Olha que maravilha. Isso aqui facilita muito quando você quer ler algum código que você encontra lá no Git. Você não precisa baixar esse código para o seu computador. Você pode simplesmente acessar o NBViewer e já acessar e visualizar diretamente do site. Muito legal, né? É isso, pessoal. Então, a gente termina esse vídeo aqui. Olha o tanto de coisa que a gente viu, né? A gente fez uma promessa lá atrás, né, nos objetivos, que você seria capaz de, no final do vídeo. Agora a gente pode dizer que você é capaz de listar e experimentar as principais funcionalidades do Jupyter Notebook. Você também pode utilizar 20 atalhos para otimizar o desenvolvimento dos seus projetos de Data Science. E além disso, você pode também utilizar recursos adicionais para facilitar o trabalho com os seus notebooks. Gostou, pessoal? Tenho certeza que depois desse vídeo você sabe muita coisa que muita gente que usa o Jupyter ainda não sabe e às vezes já trabalha com ele há anos. Tá bom, pessoal? Então é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever. Faça isso agora se você ainda não fez. Ative o sininho de notificações. Deixe o seu like. Dá essa força aí para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. Se ainda não baixou o material, aproveita agora que terminou aí o vídeo, clica no link abaixo, baixa o material e guarda como referência para você. Siga a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, letsdata.ai, no Twitter, letsdata.ai, e a gente também está no LinkedIn, Facebook, e a gente também tem um podcast no Spotify chamado Let's Data Podcast. Procura a gente lá que tem vários convidados, conteúdo interessante de ciência de dados e inteligência artificial. A gente se vê por aí. Um abraço e até mais.